Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Éder e esse aqui é o canal Vivendo de Rendimentos. Vou falar para vocês um pouquinho dos fundos imobiliários, da onde surgiu e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês aqui como é que ficou a carteira que a gente montou, tá? Então vamos lá, a gente comprou isso aqui no dia 14 de janeiro. Deu uma subidinha pelo jeito nos fundos imobiliários aqui que a gente tem, os CPTS. A gente comprou a 8,50 está a 8,38, caiu um pouquinho o CPTS. O JSE manteve o mesmo. Ah, não. Subiu um pouquinho, 76,80. O LVBI também 118, 118,90, subiu um pouquinho também. O MAL 11, a gente pagou 117, está 118, já subiu quase R$ 1 cota. E o RF11 também subiu quase R$ 1 por cota. Gente, a ideia não é que o fundo imobiliário tenha que subir, não, gente. Eu prefiro até que ele caia para eu poder comprar mais cotas, porque eu quero. Isso aqui é uma renda passiva, tá? E por que que eu gosto dos fundos imobiliários? Porque ele me rende a renda passiva, justamente. O que eu quero mostrar para vocês? Por que que eu comprei esses fundos imobiliários? Então eu separei aqui, ó. O primeiro aqui é o CPTS 11. O que eu gosto de fundos? No fundo, eu gosto de avaliar algumas coisinhas. Por exemplo, o que eu gosto de avaliar nos fundos imobiliários é liquidez diária. Eu gosto desse site aqui porque ele me mostra quase tudo. Tá? Liquidez diária, o que significa? Significa que no dia ele me movimentou 6,7 milhões. Tá? Então, para nós que está começando agora, isso é bom, porque caso a gente precisa vender ou caso a gente precisa comprar, ele tem uma liquidez bastante alta. Tá? Eu considero alta, acima de 1 milhão, já está de excelente tamanho. Então, o último rendimento dele pagou 7 centavos, isso aqui é o dividendo que ele paga mensalmente. Tá? Os fundos imobiliários não são obrigados a pagar mensalmente, porém a maioria deles pagam. Tá? Eles são obrigados a distribuir 95% semestralmente. Tá? Então, esse caso aqui, eles estão pagando mensalmente. Tá? Dividend yield significa que esses 7 centavos, certo, de rendimento que ele pagou equivale a 10,41% no ano do valor da cota, atualmente. Entendeu? Então é um dividendo bastante agressivo porque a gente não paga imposto de renda desse dividendo. Diferente do aluguel, se você comprar uma casa e pôr para alugar, né, obviamente você vai ter que pagar o imposto de renda do aluguel. Nesse caso aqui não, do rendimento você não paga imposto de renda. Ele tem um patrimônio líquido de 2,9, apesar de eu já ter comprado fundos imobiliários abaixo de 1 bilhão, mas eu acredito que de 800 milhões para cima já é um bom patrimônio, já dá para acreditar bastante no fundo, tá? O valor patrimonial, nesse caso aqui está 9,15, tá? Significa que pegar todos os CRIs, tudo que ele tem embaixo da carteira dele, fundo imobiliário, tudo que ele tiver embaixo da carteira dele e vender tudo, significa que ele tem um patrimônio de 9,15 por cota para cada pessoa que estiver investindo nele. Ou seja, se eu comprei duas cotas a 8,50, se o fundo vinha se diluir, vender tudo, ele vai me pagar 9,15. Então é bom quando você compra com valor patrimonial acima e tem um desconto. Tá? Nesse caso está 8,38 e o valor patrimonial está 9,15. E o P sobre VP mostra justamente isso, mostra justamente o desconto. Significa que ele tem um desconto aqui de 7%. Predominante fundos de CRI, são fundos, o pessoal chama de fundos de papéis. Eles compram uma dívida de construtoras, de empresas que estão querendo construir, e o pessoal paga uma taxa de prêmio, como se fosse IPCA mais 5%, IPCA mais 4%, IPCA mais 6%. Eu também peguei aqui o JSRE, que é um fundo predominante lajes corporativas. Eu queria mostrar para vocês aqui o resultado financeiro deles aqui, ó, tá? Em dezembro, receita imobiliária. Isso aqui é de aluguéis de lajes corporativas, que no caso esse fundo trabalha, tá? Em dezembro ele teve 10 milhões 520, aproximadamente receita. De fundo imobiliário, ele teve uma receita de 242 mil. Tá? Receita de CRI ele não teve. Receita de LC ele também não teve. E receitas com títulos públicos ele teve 74 mil.
Então, total de receitas 10 milhões e pouco, despesas administrativas ele já tira do valor, quando ele te paga, ele tira o valor da gestão. Todos os fundos são assim, tá? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele tem taxa de administração, taxa de performance. Então, tudo esse valor aqui já é descontado quando ele te paga a cota. Quando ele te paga o valor da cota, ele já desconta isso aqui, ó. Taxas administrativas, tá? Despesas operacionais, total de despesas e o resultado de dezembro, tá? E o rendimento distribuído, por exemplo, nesse caso aqui, ele teve um resultado de 8 milhões e distribuiu 9. Por quê? Provavelmente ele já devia ter caixa anteriormente. O resultado por cota seria 42 e ele pagou 46 centavos, tá? A proporção, ou seja, ele distribuiu 108%, porque ele distribuiu a mais do que ele tinha, que ele ganhou no mês de dezembro. Aqui mostra, ó, o nome dos imóveis, qual eles têm, ó, e os fundos imobiliários que ele recebeu lá, aquele 242 mil, foram desses fundos imobiliários aqui. Tem 48 milhões investidos aqui. E aqui está os títulos públicos. Ó, tem 3 milhões e 200 mil em tesouro. E ele mostra que ele tem uma liquidez diária de 2,5 milhões. Então, acima de 1 milhão, que é o que a gente tinha falado. Tem 0,46, que é o que ele pagou de rendimento. Ele está pagando um dividend yield de 7,23 no ano. Tá? O patrimônio líquido dele é 2,3 bilhão de reais. Ou seja, se ele vender todos os imóveis, a participação que ele tem em todos os imóveis, vender todos os FIIs, vender todos os CRIs, dá um patrimônio de 2,3 bi. E ele vendendo tudo isso, e dividir pela quantidade de cotas, a gente vai receber 109,59. O P sobre VP dele, ele está com 30% de desconto aqui. Também separei aqui o LVBI. Por que eu comprei o LVBI? O LVBI ele é fundo de logística e ele é voltado para galpões logísticos, tá? A liquidez diária é 4,8 milhões por dia. Tá? O último rendimento foi de 90 centavos, pagando um dividendo de 8,04 nos últimos 12 meses. Tem um patrimônio de 1,6 bi. Valor patrimonial 115, ou seja, a gente pagou nele 118,79. Ele tá o valor patrimonial, ou seja, a gente pagou um pouquinho mais caro do que se ele vender todos os imóveis agora. Aqui ele mostra a alocação por ativo, alocação por segmento e alocação por inquilino. Então, por exemplo, ó, tem a Amazon, tem a Ambev, DHL, Magazine Luiza, IBL, Americanas, Alfa e vários outros. Então, desse fundo, por que eu escolhi ele? É um fundo bastante diversificado. Tá? Aqui mostra os imóveis dele, ó, detalhe, até mostra o detalhe dos ativos. Ó, né? O locatário, 100% locado para múltiplos locatários. Ó. Fernandinhas, Minas Gerais. Ele tem Mauá, São Paulo. Ele tem Magazine Luiza, Araucária, no Paraná. Itapevi. Então, tem vários lugares aqui. Ó. São Paulo de novo. Tá? Betim, Minas Gerais, para a Amazon. Também comprei o MAL 11. O MAL 11 eu comprei porque é um fundo de shoppings. E mesma coisa, ele tem uma liquidez acima de 1 milhão por dia. Ele está pagando um rendimento de 80 centavos, um dividendo de 8,14 nos últimos 12 meses, livre de imposto. Tá? Tem um patrimônio de 1,1. Seu valor patrimonial, 121 por cota, está 118. Acho que a gente pagou mais barato. A gente pagou 117. Então tá muito bom para nós. E tá ainda tá mais barato que o valor da cota, tá mais barato que o valor patrimonial dele. Renda operacional imobiliária, né? 88 milhões 300 e pouco, em novembro, mais uma receita de receitas de 52 mil, tá? E aí as despesas financeiras, que é as taxas de gestão, mais a despesa operacional, taxa de administração, total despesa, resultado. O resultado por cota seria 0,74, tá? Ele distribuiu acima também, ó, um pouquinho acima, provavelmente já tinha guardado um pouquinho de dinheiro, a gente distribuiu 0,80. Então são Shopping Maceió, ele tem 52% do Shopping Maceió, 6% do Shopping Tacaruna. Então aí tem vários locais do Brasil todo, ó, Recife, Maceió, Suzano, São Paulo, Shopping Tabuão, também São Paulo, Bahia, Boulevard Shopping da Feira, Bahia, Parque dos Lagos, Cabo Frio, Rio de Janeiro, e assim vai, tá? Então ele tem vários shoppings e basicamente é a mesma coisa, os lojistas vão pagando o aluguel
e eles vão recebendo e vão distribuindo. Lembramos que eles distribuem 95% do que eles recebem, tá? E por fim, é um fundo que investe em fundo imobiliário, que é um RBRF11. Ele também tem uma liquidez de 2,6 milhões diária. Tá? O último rendimento foi 55 centavos, tem 8,82 de dividendo yield no ano, patrimônio de 1,2 bi, também está um pouquinho abaixo do valor patrimonial dele, tá? Ou seja, está com 7% de desconto. Aqui mostra a distribuição de fluxo de caixa, ó, de novembro, o rendimento esteve 6 milhões, 600 e pouco, ganho de capital, ele investe em CRI também, ó. Então ele distribui aqui em modo alfa, beta, CRI e liquidez. Tá? O alfa, por exemplo, a principal estratégia foca em FIIs de tijolo abaixo do custo de reposição, que seria aqueles com descontado, com foco na valorização dos ativos. Então, ele tem 58% nesse tipo aí. Tá? O beta, posição táticas, focos em FIIs com dividendos estabilizados, fundos mais sensíveis à oscilação de curto prazo, ou seja, ele quer um fundo que não oscile, então ele investe nesse tipo de fundo. Tá? Na posição beta, ele tem 13% alocado lá. Também temos alguns CRIs que buscam o retorno acima do benchmark, né? Busca retornos acima do benchmark via dívida imobiliária, tá? Garantia mais fluxo de recebíveis. Ele tem, na CRI, ele tem 26%. E liquidez são aqueles recursos que devem estar em renda fixa, locação futura e geração alocados em fundos de renda fixa com liquidez imediata. Ele tem 3,3%. Beleza, pessoal? Então tá aqui minhas escolhas. Gente, isso aqui não é recomendação de compra. Isso aqui é uma coisa para vocês escolherem, é um jeito que eu faço, tá? Isso aqui é as minhas escolhas, vocês podem escolher as de vocês. E escreva aqui no comentário qual fundo imobiliário, a gente dá uma olhada, a gente dá uma analisada, ver se é bom, se a gente curte. E quem sabe a gente não põe na carteira. A gente tem mais 5 títulos, que ele considera títulos, mas é fundos imobiliários, que a gente vai adicionar na carteira. Daqui a uns 20 dias ainda, a gente vai adicionar mais 5 fundos imobiliários. Eu queria mais 5 fundos imobiliários aproximadamente iguais a esse. Então, se vocês tiverem alguma dica, a gente já tenta incluir eles aqui no portfólio e fazer dele nossa meta, atingir nossa primeira meta de R$10.000. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, quem não é inscrito, e vamos para frente.